quando ele pede a direção e o sentido. Então, vamos lá. A direção por esse eixo Z aqui. Então, aqui a gente tira a direção. O módulo é toda essa contarada aqui. Tudo isso daqui é o módulo. E aí a gente precisa cuidar o sentido. Porque a gente tem esse sinal de menos aqui e tem esse parêntese aqui que tem um menos ali. Então, o sinal vai depender de qual desses termos dentro do parênteses é mais dominante, se é o termo positivo ou negativo. E aí, para isso, ó, o que a gente tem de diferente nos dois lados é esse b ao quadrado e esse a ao quadrado aqui dentro da raiz. O resto é igual, né? Porque eu tenho z dos dois lados e z ao quadrado dentro da raiz dos dois lados. Então, ele fala que B é o raio maior. O valor de B é maior do que o valor de A. Só que a gente está falando em divisão. Então, Considero o contrário. Na verdade, é. Uhum. a gente vai ter o termo positivo dividido por mais pessoas. Então, os pedacinhos vão ser menores, né? Uhum. Então, essa parte aqui, ela vai ganhar. É maior. E aí, o sinal dessa subtração aqui vai ser negativa. Com esse negativo que a gente tem aqui fora, vai ser positivo. E daí esse positivo é o sentido. Então, a gente vai ter ele na direção Z, que se tu olhar ali na figura é deitado, positivo. Esse daqui vai ser o meu campo elétrico, EZ. Então, aqui no ponto P, eu poderia colocar assim, EZ. Ficou esquisitinho aquele Z ali, mas seria aquela coisa roxa ali, a minha resposta. Esse aqui. Ajudou? Sim. Tá, então basicamente é isso. Tinha faltado essa partezinha, né? Eu acho que eu tinha feito só o módulo e o resto tinha ficado. É. Ainda bem que tu viu. Tá, daí a outra que eu peguei foi essa aqui. Que daí essa Uhum. sim é da AP2 2024-2. Que era a que eu tinha marcado pra gente fazer primeiro. Uma casca esférica está apoiada no plano Z, igual a zero. Em seu lado plano. Seria semi-hemisférica, né? Tudo bem. O campo uniforme E, ele tem só a componente vertical, né? Ele tem só a componente Z. É isso que ele está falando nessa igualdade. Eu não vou ter campo elétrico nem em X, nem em Y. E se ele é uniforme, ele não vai variar pensando no eixo Z, tá? Pensando em Z, assim, no espaço. Em Z ele não varia. Aí a gente tem que ver na nossa casquinha aqui, que permeia toda a região. Determine o fluxo do campo elétrico através da parte curva da casca. Então, Então, peraí, professora, ele é uniforme, então ele não varia? no espaço, não. Se ele é uniforme, ele não vai variar no espaço, mas tem que cuidar isso que eu tô falando, tá? Porque a gente vai ter que ver dentro da nossa figura se ele vai variar ou não. Tá. Tá? Então, assim, o campo elétrico fora da minha casca, né? Se eu não for pensar na casca, elimina a casca. Eu tenho só o campo elétrico ali nessa região. Ele é um campo elétrico vertical, porque o desenho está falando para mim que o eixo Z está na vertical. Percebe que no exercício anterior o meu eixo Z estava na horizontal, né? Agora ele desenhou na vertical. Então o campo elétrico ele está indo de baixo para cima, porque está dito na figura, né? Na direção e no sentido positivo de Z.
E aí ele quer saber qual que é o fluxo do campo elétrico que atravessa essa parte curva da casca. Só a parte curva ele quer, ele não quer toda a casca. E aí tem que cuidar um detalhezinho nesse exercício. Não tem nenhuma carga dentro dessa minha figura. Se não tem carga elétrica dentro da minha figura, qual é o fluxo de campo elétrico que atravessa a figura? Que é diferente da pergunta dele, tá? A minha pergunta é diferente da pergunta do exercício. Fala de novo, professora, por favor, sua pergunta. Fala, eu vou anotar, na verdade. Vamos ver aqui, ó. Qual é o fluxo de campo elétrico que atravessa a figura toda? Lembrar ou perceber, né? Porque pelo exercício dá para subentender que não tem carga dentro. Carga elétrica dentro. Se não tem carga elétrica, qual que é o fluxo de campo elétrico? Mas onde que está dizendo que não tem? Só na figura que não tem nenhuma carguinha ali com um Qzinho, né? Se tivesse carga, ele teria que ter falado pra gente, né? Ah, sim, tá. Aí, qual o fluxo de campo elétrico que atravessa a figura toda? Ué, não tem fluxo saindo de dentro para fora, porque não tem carga? Isso, perfeito. Então, o fluxo da figura total é zero. Uhum, Tá, então tudo que entra na minha figura tem que ser igual a tudo que sai. uhum. Por onde que tá entrando esse campo elétrico? Por onde que está entrando? Pensa na figura. Por cima? Mas ela tá no sentido positivo de Z, né? Aham. Então, ele vem lá de baixo ou ele vem lá de cima? De cima. Oxi, o teu Z tá igual ao meu? Ah, não, tá no sentido positivo, tá, tô viajando. Aham. Sim. Ele tá vindo de baixo, né? De baixo. Tá, nos achamos. Sim. Então, se ele vem de baixo, ele tá entrando por essa parte circular aqui de baixo. Por esse chão aqui, por aqui que entra. Uhum. Certo? Certo. E daí ele sai pela casca. Uhum. Tá, então vamos lá, vamos dividir esse fluxo total aí. Vai ser igual ao fluxo da base Uhum. mais o fluxo da casca, que vai ser zero. Ele entra pelo da base, ele sai pelo da casca. Então eles têm que ter sinais diferentes, né? Sinais opostos. Sim. Tá. Ele quer a parte da casca. Ele tá pedindo pra gente determine o fluxo de campo elétrico através da parte curva da casca. Só que se a gente fizer pela parte curva, a gente vai ter que fechar esse negócio aqui e calcular a integral de área dessa circunferência aqui. Não vai dar muito bom, porque como ele é esférico, o campo elétrico vai ter componentes em algumas partes da minha área. Vou dar um exemplo. Se eu pegar esse pedacinho aqui da casca, o meu dA é 90 graus a ele. O meu dA vai estar aqui, ó. Se eu pegar aqui, meu dA já vai estar aqui.
a gente tem que fazer a integral do campo elétrico vezes o dA, né? Esse que é a ideia da coisa toda, né? Só que, se a gente pensar só na base, a base está toda num plano. Qualquer espaçozinho que a gente pegar daqui, o dA vai estar para cima, vai estar 90 graus. E vai estar no mesmo sentido, na mesma direção do campo elétrico. Então, a maneira mais fácil de calcular o fluxo da casca é calculando o da base. Então, vou trocar esses dois aqui de lugar, ó. O fluxo da casca vai ser igual a menos o fluxo da base. Só troquei os dois de lado. Posso fazer isso? Tá tudo bem eu fazer isso? O sinal de menos significa que eles têm sinais contrários, né? Então tá tudo bem eu botar o menos no da base. Claro. Tá, agora a gente vem aqui, ó, e vamos calcular o da base. Vai ser integral do campo elétrico vezes dA. Quem que vai ser a minha área? Vai ser π vezes r ao quadrado, né? Sim. Eu vou integrar a área toda ali, né? O campo elétrico, ele é constante, ele fala ali que é uniforme. Então, na hora que a gente for fazer isso aqui, vai ficar o meu campo elétrico que está na direção Z, ele fala, vezes a minha área, πr ao quadrado. Quando a gente traz isso daqui para cá, o que vai ser o fluxo da casca? Vai ser aquilo ali com sinal invertido. Menos... Mas olha só, se ele tá, se E é uma constante, que isso foi dado na questão. Uhum. Então, o E vai para fora da integral, mas por que você sumiu com a integral ali? Era para ser integral de dA, não? Sim, é porque eu já fiz a integral da área, mas a gente pode fazer embaixo. Ah, tá. Quando eu coloquei a área ali do lado, que na verdade eu coloquei a área muito para cima, ela tinha que estar mais embaixo aqui. Quando eu coloquei aquilo ali, já era o resultado da integral da área. A minha caneta hoje, ela não tá me obedecendo muito. Ó, tá ficando toda torta. Integral de dA. Aí. E aí, essa integral de dA é esse senhorzinho aqui do ladinho. Daí a gente só substitui ali embaixo. Porque como a gente está fazendo essa área de baixo ali, aquela amarela, é πr ao quadrado, que vai ser a área do círculo. Daí pronto. Mas a integral de πr ao quadrado é igual a πr ao quadrado? Não. A área é πr ao quadrado. A integral de dA é A. Ah, sim, que é igual a integral de dx. Isso aí. Eu pego várias áreas pequenininhas. Se eu integrar nesse círculo, eu tenho a área do círculo. É por isso que a gente já pegou a figura mais simples, né? A ideia é pegar o caminho mais simples. Entre fazer a de uma esfera, que nem é uma esfera inteira, ou fazer a do círculo é o caminho mais simples. Então, quando tu tiver ali na prova, qual delas que eu faço? A mais simples. Aquela que tiver a figura mais simples, você faz. Nesse exercício dá para fazer assim porque não tem carga dentro. Então, a questão toda é, não tem uma carga elétrica dentro da minha figura. Tudo que atravessa a parte de baixo vai atravessar a parte de cima. E tem mais um detalhe. Tá vertical, né? Então, tá atravessando a superfície verticalmente, né? Então, você não tem componente em X nem em Y para atrapalhar a gente. Até se tu olhar, a questão vale menos do que as outras, né? Vale um ponto só. Tem umas questões ali que vale 2,5. Então, professora, eu estava vendo isso também. Que, por exemplo, isso varia mesmo, os pontos por questão, né? São parênteses. A gente já acabou essa questão? Só que aí eu vou falar esse negócio que eu queria falar. Mas pode terminar, termina aí, depois eu falo. Sim. Aquela ali é a resposta. Tu entendeu? Entendi. Tá, então essa é a resposta. Não, o que eu ia falar